Buenas. Então, vamos lá. E vou começar falando um pouco da proposta, tá, dessa disciplina. Por que me interessou propô-la e por que neste formato? Acho que na altura que nós estamos, as grandes narrativas que nós temos, da forma que são, não nos servem mais. E o meu interesse, né, enquanto pesquisadora e enquanto formadora de professores, é que a gente consiga constituir uma nova narrativa, o mais inclusiva que nos for possível. Para isso, a gente tem que olhar para a história das mulheres enquanto área, enquanto tema, enquanto teoria, e enquanto uma proposta de uma nova forma de narrar a história da escola até o ensino superior. Tá? Então, debater sobre o lugar da história das mulheres, compreender as influências do proto-feminismo e do feminismo, estudar alguns dos principais pontos da revisão historiográfica sobre as mulheres na história, e estar ciente da necessidade da construção de uma nova narrativa para a grande história. Essa, então, seria, né, o nosso objetivo principal. Eu não quero a história das mulheres como um adendo, como uma ponta de capítulo, como eu brinco, o box rosa do livro didático. Eu quero a gente no texto grande. E quero que as meninas que vão ser alunas de vocês se sintam sujeitas. Bom, esse texto da Perrault, né, acho que até atualmente já é um texto clássico, né? Gente, a Perrault está com 92 anos. Tá lá bonitinha. Né? Então, ela é considerada uma historiadora muito generosa, muito, sempre muito disponível, muito disposta. E esse texto, eu acho que ela faz uma história da história, né? E ela coloca algumas coisas que eu acho que muitas mulheres sentiram na academia. Eu senti isso. Então, ela fala, né, de como ela entra na academia e como aparece para ela o interesse. E, na verdade, eu de início eu não me interessava sobre a história das mulheres. Eu acho que isso foi uma coisa que marcou a vida de muitas intelectuais. No G1 teve uma época que a gente discutiu o livro da Hannah Arendt, né, As Origens do Totalitarismo. E me incomodou supremamente o fato de que a Hannah Arendt, ela não toca no assunto da opressão das mulheres. Não é um tema. Ele não existe. E quando eu reclamei disso, a professora Michele, da filosofia, disse assim, não, mas se ela colocasse isso na época em que ela escreve, os homens não dialogariam com ela. Então, veja, até para entrar no mundo intelectual, nós éramos um assunto proibido para nós mulheres. Porque esse não era um assunto considerado cabível de ser debatido com os homens. E isso não nos daria estatura intelectual no momento em que nós optássemos por isso. E veja bem, eu não estou falando apenas da percepção da Perrault, que está entrando no mundo universitário no pós-guerra. Eu estou falando da minha trajetória universitária também. Porque quando eu entrei na universidade, havia um pouco essa ideia de que história das mulheres era algo que te colocava num gueto de assuntos, né? E que você iria apenas a congressos onde só iam ter mulheres. Só se discutiriam assuntos femininos e que isso compunha não ser levado a sério pelos homens, né?
Havia, inclusive, estereótipos, né? Os dois tipos de historiadoras das mulheres eram, de um lado, as lésbicas, do outro lado, as feministas. Entre as feministas havia dois tipos. As brabas e as putas, elas eram classificadas pelo batom e o tamanho do decote. Mari Del Priore, por exemplo, quando eu entrei, estava nesta classificação. As feministas putas. Por quê? Porque era uma mulher bonita, se vestia bem. Então, ela estava, além de sendo intelectual, estava caçando. E aí, para ser levada a sério, né, ou você tinha que bancar a braba, né, então aquela mulher que está sempre pronta para brigar com Deus e o mundo, e aí o pessoal não discute com você, porque você é muito brava. Não, nem vou discutir. Então, assim, também era uma forma de te limar, ou se fugia desses temas. Ia para temas que não envolvessem mulheres para poder, né, ser reconhecida como uma intelectual. Quando, na verdade, a questão das mulheres não deveria ser uma questão à parte, ela deveria estar em todas as questões que a gente propõe historiograficamente, né? Inclusive as críticas que a gente faz, seja a quais textos forem, quais textos chegarem nas nossas mãos. Ela faz, inclusive, um comentário, né, dessa trajetória dela, né, mostrando como é que havia essa leitura sexista na história, né, como, por exemplo, separar motins por alimentos, que era uma coisa de mulheres, das greves, que eram algo sério, viril, feito por homens e não pelas mulheres, e que dessa forma não era algo a que os autores fossem dar, então, atenção. E é interessante como ela coloca, né, desse início pós-guerra, que a primeira coisa que vai dar esse salto de, não, mas existe uma história das mulheres, é o fato de que tem mais mulheres na universidade. Então, veja, é justamente o nosso processo de acesso ao ensino superior que começa a abrir esse espaço. Não é algo que abre espaço assim, do nada. Ela comenta que ela, particularmente, não sofreu nenhuma discriminação, no entanto, ela também fala que outras meninas chegavam a abandonar o curso universitário. Muitas abandonavam ainda por casar, né? Porque quando casava-se, a universidade se tornava desnecessária, a não ser como um adorno, né? Isso vai ser até o final dos anos 60. E ela faz um comentário sobre que essas mulheres, né, que estavam na universidade, elas vão buscando voz, mas de uma forma ainda, né, muito, como eu posso dizer, pelas beiradas, até porque não tinha nenhum professor, uma professora mulher nas universidades, né, no momento em que ela entra. Também é um outro caminho até se chegar a professora universitária. Mas veja bem, né, quando a gente estuda a segunda onda do feminismo, e aparecem, então, as mulheres indo à rua e falando, a gente vai ver mesmo dentro dos movimentos de esquerda a voz das mulheres ser cortada, né? Quando elas subiam no palco para falar durante os movimentos juvenis, os homens dizendo para elas saírem, que elas não tinham que estar ali, né? Então, assim, mesmo dentro dos movimentos, elas ocupavam esse lugar de servir café, né? De tomar notas, de fazer ata, mas jamais de ser a liderança que fala, que chama, líder da massa. E então ela comenta desse curso dela, que foi em 73, com a Pauline Schmidt e a Ebiene Bock, né, que começa, as mulheres têm história, foi uma pergunta, o título do curso.
mas que, apesar disso, foi um sucesso. E aí ela disse, bom, a gente tem que ver que nessa época você estava, né, tendo o estruturalismo do Lévi-Strauss era, né, o grande mote da academia, e o Lévi-Strauss, quem leu, quem passou por ele, sabe que o texto dele é de um sexismo atroz, e que o olhar que ele lança para as sociedades que ele chama de cruas, né, que ele estudou no Brasil e em outros lugares, é um olhar partindo de um ponto de vista absolutamente masculinista, né? Então ele vai falar de trocas de bens e troca de mulheres, ele vai fazer relatos, né, como dizendo que quando os homens saíam para caçar, não ficava ninguém nas aldeias a não ser as crianças e as mulheres. Ele fala dos povos que se mudam de lugar para lugar, carregando seus animais, seus trastes e suas mulheres, né? Então, assim, para ele as mulheres estão nessa categoria. E a França, apesar do iluminismo, a França, apesar da Revolução Francesa, apesar da resistência, é um país de uma cultura extremamente machista, e a gente vai falar disso e vai ver isso em muito material sobre isso. E o Lévi-Strauss não está fora dessa estrutura. Na verdade, nem o Foucault, tá? O Foucault tem alguns elementos assim sobre as mulheres que são de doer os olhinhos, apesar de todo o avanço que ele representa para uma crítica, né, da história e para o turno cultural da década de 70 e 80. Ela também comenta que eles, né, na França estavam viam, né, o desenvolvimento dos Women Studies nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, né, que eles eram mais precursores nesse sentido, e dos desenvolvimentos que vão ocorrer na Holanda, na Alemanha, na Itália, na Espanha, Portugal, na América Latina, especialmente no Brasil, na Índia e no Japão, né, nesse movimento das mulheres em direção à emancipação, mas também em direção a uma reconstrução da própria história, a busca de um novo modelo de pertencimento que não é nós mulheres pertencemos aos homens, para ser nós, mulheres, pertencemos a nós mesmas e temos a nossa história. E isso acaba se tornando um movimento mundial, né, dando uma dimensão sexuada para a sociedade e para a história. A seguida, então, ela fala da criação de algumas revistas, né, colóquios e obras que vão ter interesse até hoje, mas a gente não pode esquecer, né, que um dos interesses que aparece para a história das mulheres está no fato de que esse tournant crítico-cultural desse período começa a tentar buscar a ideia de historicizar os elementos privados da vida humana, né? Seja o casamento, o nascimento, a casa, a parte íntima. Para historiar isso, teria que se historiar as mulheres, porque elas eram consideradas as donas, as precursoras desse espaço. Veja, há ainda essa enorme dissociação entre o espaço público e o espaço privado. Não é à toa que o maior sucesso editorial da década de 90 vai ser as coleções de história da vida privada. E nessa história da vida privada, quem é que vai aparecer? Vão aparecer as mulheres, vão aparecer os negros, que eram considerados também parte dessa vida privada e não pública. Por quê? Porque eles não tinham espaço no mundo público enquanto sujeitos, né? Apenas enquanto sujeitados ao status quo, ao modelo, né? Então, os indígenas começam a aparecer aqueles grupos que foram sendo excluídos. O que hoje a gente está fazendo, e esse tem sido o nosso caminho, é questionar essa divisão de público e privado. E questionar essa ideia de que, para historiar mulheres, eu tenho que pensar apenas na vida privada. E aí vem, né, e até esse é o título do meu projeto na universidade, eu quero entender as mulheres no espaço público, porque elas nunca estiveram ausentes do espaço público.
Elas nunca estiveram ausentes da economia. Elas foram produtoras de bens, elas foram comerciantes, elas venderam, elas estiveram lá o tempo. Especialmente as mulheres pobres que precisavam, né, demandar. E mesmo as ricas, mesmo as de elite, elas tiveram e construíram formas de estar presentes, de aparecer nesse mundo. Ah, professora, mas era na coluna social. Gente, falem mal, mas falem de mim. Quando essas mulheres apareceriam no jornal, se não na coluna social? No entanto, ao aparecer na coluna social, elas mostram influência. E ao mostrarem influência, quando elas dão uma festa, elas podem convidar políticos, empresários, artistas, pessoas que vão se conectar através do espaço que ela cria e que ela abre. E isso não foi uma invenção do século XX. As salonières do século XIX faziam isso, as do XVIII faziam isso, e as cortesãs gregas faziam isso. Estabeleciam a sua ação no mundo público, influenciando e criando espaços onde elas ligavam poderes, ligavam homens, ligavam conhecimentos, ligavam ideias, né? Então, às vezes, estar dentro da lista de convite de uma dessas mulheres era poder ter acesso a espaços de poder dentro da sociedade. E isso sempre vai ser descaracterizado porque é fútil, porque é tolo, porque é coisa de mulherzinhas, porque é um elemento de casamenteiras. Gente, acreditem, poucas mulheres tinham mais poder na sociedade que as casamenteiras. Elas estavam ligando famílias, e ao ligar famílias, ligavam poderes. Só que tudo isso foi visto como subhistória, como algo desnecessário, e não como o que é bastidores do poder. Bastidores destes processos de criação de vínculos sociais que estruturam os megapoderes na história. Não fosse isso, alguns homens não teriam, por exemplo, trocado de noiva num determinado momento, porque aquela noiva daria acesso a mais poder do que a noiva anterior. A gente dissimula isso em histórias de amor que nem sempre o são, né? Ainda mais nas elites. E eu acho que é uma das críticas ainda, né, a esse texto da Perrault, é que ela ainda está nessa divisão de público e privado, e que eu acho que essa é uma das coisas que, a partir, né, dos últimos estudos, a gente tem que trabalhar para implodir. Mas, de qualquer forma, ela percebe, né, dentro de toda a trajetória dela, que se parte de uma história de mulheres vítimas para chegar a uma história de mulheres ativas, nas múltiplas interações que provocam a mudança, né, mulheres que são sujeitas de história. E depois se vai até uma história de gênero que vai integrar sexo, os sexos, a masculinidade, etc. Quando o Giovanni Levi teve em Santa Maria, ele fez um comentário, né, quando ele soube que eu trabalhava com a história das mulheres, ele me disse assim, eu tinha outra expectativa quando apareceu a história das mulheres, eu achei que vocês iam construir uma nova narrativa. E depois virou apenas uma história das pioneiras. E aí eu argumentei com ele o seguinte, nós não tínhamos uma história das pioneiras. E nós precisávamos dessa história para constituir um arcabouço de inspiração, né? Então, assim, nós precisávamos nos resgatar historicamente para depois passar o processo de constituição de uma nova narrativa. Então, foram 40, 50 anos deste processo de resgate histórico, né? E agora nós realmente temos condições e temos material para elaborar, né, uma outra narrativa histórica. Então, agora a gente pode fazer isso, né? Mas, para isso, a gente precisava constituir uma história nossa e uma teoria.
Nossa, e a teoria é o quê? Uma outra visão sobre o mundo, que vai ter dívida com todas as outras leituras que a gente fez ao longo, né, desse tempo, mas que agora a gente pode se apropriar e criar algo novo. Então, ela vai fazer alguns comentários, né, vai começar com a ideia do silêncio rompido, né, o fato de que os relatos sobre as mulheres sempre foram cobertos de silêncio. E eu acho que aqui, assim, é uma das principais críticas que eu tenho ao texto, mas, claro, eu critico o texto porque o texto está datado, gente, não é uma crítica a Michelle Perrault, tá? É o olhar da época em que ela escreve. Ela diz que há uma invisibilidade das mulheres, porque as mulheres não ocupam o espaço público, e se elas não ocupam o espaço público, elas não são vistas, e não sendo vistas, não há por que relatá-las. E a minha crítica é justamente essa, é que eu não acho que as mulheres estiveram fora do espaço público. Nem acho que por isso elas estiveram invisíveis. Eu acho que elas estavam no espaço público. E acho que há uma disciplina narrativa no apagamento das mulheres. E por isso elas não é que elas não estejam lá, nem que elas estejam de forma invisível. Elas são invisibilizadas. É completamente diferente. Né? E agora vai sair um outro, e aí me encomendaram um livro sobre um artigo sobre as vestimentas das mulheres no Sul. E aí eu fui atrás dos viajantes, e as mulheres não têm nome. Nunca. É a mulher do fulano, a mulher do ciclano, aquela índia, aquela negra. Não é que elas não estejam ali, elas estão, mas elas não têm nem nome. E isso é uma disciplina de invisibilização. E é com isso que a gente tem que romper. E não partir do princípio de, eles não falam, elas não estão ali. Estão. Porque se elas não estivessem ali, eles não tinham nem nascido. Vamos começar daí, né? Se as mulheres não estivessem, os homens não estavam. Então, elas estão. Então, ela retoma, né, aqueles elementos absolutamente misóginos da Bíblia, né, com as falas do Paulo, de que a mulher deve guardar silêncio, e etc. Não sei se vocês sabem, existe hoje um trabalho bem grande das teólogas feministas, de se fazer uma releitura, não são só teólogas mulheres, tem teólogos homens feministas também, que têm feito uma leitura feminista da Bíblia e do Corão, inclusive, né? Tem ótimas publicações nessa área, assim, que tem saído. E o Paulo caiu em desgraça hoje com os teólogos, justamente por causa dessa posição, assim, né? Então, a fala dele é muito mais hoje vista como a posição histórica de um homem misógino do que como uma proposta de comportamento de um homem santo para o andamento do mundo, tá? Então, assim, ele hoje é considerado muito mais histórico do que outras leituras, assim. Se resgata muito mais a questão, por exemplo, de que Jesus, ao que parece, os pesquisadores do Jesus histórico e que trabalham com evangelhos apócrifos, tinha também um séquito de apóstolas mulheres. Inclusive, o Papa Francisco colocou, né, fez uma das bulas, né, no qual ele refere que Maria Madalena tem que ser referida como apóstola. Tá? Ele incluiu isso. E lamentou que o nome das outras seguidoras tenha se perdido, mas que como dela permaneceu, ela então deve ser, até porque se foi reconhecido que ela faz um trabalho evangelista no norte da África, após o que teria sido, né, o assassinato de Jesus
né, pela cúpula judaica e o Império Romano. Então, veja, né, a gente tem aí toda uma releitura desses processos que nos faz olhar de uma outra forma, inclusive para algumas coisas que nós, enquanto teóricas, enquanto estudiosos da história das mulheres, já pensamos, e hoje a gente já pensa com outros olhos, né, que é o caso dessa parte do texto aqui da Perrault. Ela, então, vai falar do chamado silêncio das fontes, mas aí também tem o tipo de fonte, né, que se vai buscar. Hoje a gente tem um âmbito de fontes muito maiores. Tem as cartas, por exemplo, dos líderes farroupilhas. 70% dessas cartas, elas foram enviadas para as esposas. Só que a gente não tem as cartas das esposas porque essas cartas não foram guardadas. Nós temos apenas as cartas dos homens. Mas as mulheres estão ali. E nós conseguimos saber o que elas fizeram pelo que eles estão conversando com elas. E vocês sabem que elas ali, pela fala deles, elas estão negociando, elas estão curando, elas estão administrando, elas estão presentes, né? Então, nem sempre a gente vai ter o documento de primeira mão, porque ele não foi guardado, mas elas vão estar ali. De alguma forma, elas vão aparecer. Então, é a nossa pesquisa que acaba trazendo isso, e, claro, modifica o olhar que nós tínhamos, né, no momento em que você sabe que as coisas não se deram bem daquela maneira que o documento oficial propôs. Com licença, Pode falar. Eu queria comentar duas coisas, na verdade. A primeira é sobre essa da presença das mulheres, que elas estavam presentes ali, mas os autores não colocam. Tem um livro que uma vez eu vi ele, porque tinha na biblioteca da Pacadilha, O Corpo do Diabo entre a Cruz e a Caldeirinha, tudo sobre a mulher, mas tudo sobre a feminilidade e a passividade. E aí, no primeiro capítulo da autora, ela vai fazendo uma retomada da construção do perfil feminino na história, e aí ela coloca uma frase do Rousseau no século XVIII, se eu não me engano, onde ele fala que sem a mulher não existem filhos, sem a mulher não se dá continuidade, né? Não tem homens. E aí ela coloca que isso para nós hoje em dia se parece algo muito óbvio, porque a gente sabe que sem a mulher não se dá a reprodução, né? Isso acontece com a mulher na sociedade e também com as fêmeas no meio animal. Então, também um pensamento, outra ideia para a gente pensar a presença da mulher na história, de que ela sempre esteve ali, ela sempre teve um papel muito significativo, que nesse caso claro, não resumindo a mulher à reprodução, mas isso é muito importante para a gente pensar, porque a partir da luz, de dar a luz ao filho, a mulher participava da educação dele. Então, ela tinha um papel importante dentro do ambiente familiar, de cuidado, de educação, E a outra questão que também que tem ainda nesse livro, que eu lembrei, fazendo a leitura do texto para essa aula, é de quando a autora do livro que a gente leu, que agora me fugiu o nome dela, que ela comenta sobre o olhar a opinião, na verdade, o olhar de Aristóteles sobre a mulher, em que ele coloca que ela é um homem incompleto. Mais defeituoso. Isso. E aí, nesse livro que é da Silvia Nunes, ela coloca também, fazendo essa retomada da construção do perfil da mulher, ela menciona sobre essa visão da mulher enquanto um homem incompleto, que não foi terminado, assim. Quando ela retoma, assim, ela menciona o cristianismo, o próprio conto de Adão e Eva, em que a mulher ela nasce da costela de Adão, então por ela vir dele, ela é incompleta por si só. Vários autores colocam a mulher por conta desse mito de Adão e Eva, colocam a mulher enquanto um ser degenerado, como um ser sexual, que precisava ser contido, então por isso ela é restringida ao seio familiar, ao lar, colocada nessa função de mãe, de progenitora e etc. Então é um livro bem interessante, eu queria comentar essas duas coisas. Esse comentário da Gabriela, né, tem
uma percepção, né, que vai sendo construída ideologicamente. Vocês nunca vão achar nenhuma história de nenhum povo, de nenhuma sociedade, que não tenha um momento histórico em que os direitos e a vida das mulheres passa a ser restrita por lei. Essa restrição vai do externo até a construção de uma ideologia que submete a ponto das mulheres acreditarem nela e passarem a reproduzi-la. Você tem o Código de Hammurabi, que tem uma extensa legislação restringindo a ação das mulheres, mas a gente não teve acesso às discussões. Mas, entre os romanos, a gente tem as discussões, né? E aí você tem o Catão dizendo, olha, se sem direito nenhum elas já são o que são, se der algum direito, em 2 anos elas mandam no Império Romano inteiro. Estava ele defendendo que se tirasse das mulheres o direito de andar no transporte público, porque elas podiam se mexer pela cidade, né? Então, tu tem que cortar as liberdades. Então, a gente não pode esquecer, gente, que a história, ela é uma narrativa sobre o passado, mas, acima de tudo, história é disputa de poder. Só narra o passado quem ganhou. É uma história de vencedores. A gente exigir estar dentro dessa história é algo extremamente revolucionário, no sentido de que a gente está disputando esse poder. A gente está disputando área, a gente está disputando lugar. Então, para ter propriedade, para ter legado, para ter herança, é preciso que a mulher esteja sob controle. Senão você não tem. Aí vocês vão entender o porquê o manifesto do feminismo para os 99%. Essa é a base, né? Não tem como essas coisas funcionarem se você não tiver o corpo da mulher sob controle. Se vocês olharem, tem aquele texto, ensaio, magnífico, da Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu. E ela disse que ela entrou numa biblioteca e ela se deu conta de 2 coisas. Primeiro, 90% dos textos eram escritos por homens, 95, 98, e a maioria deles era sobre mulheres. Ou seja, é dos homens dizendo o que as mulheres eram, o que elas tinham que ser e como é que elas tinham que se comportar. Você não tem a voz das mulheres, mas você tem o exercício contínuo de poder sobre as mulheres, o que elas são, o que elas têm que fazer, como é que elas têm que se comportar. Vocês vejam como esse poder é importante e necessário, e por que o feminismo é o elefante que incomoda muita gente até hoje, a tal ponto que tem gente que não gosta nem da palavra, inclusive mulheres, né? Ai, por que tem que usar feminismo? Por que não usa uma coisa mais inclusiva se é para ser igual para todo mundo? Né? Porque é incômodo. O dia que a palavra feminismo deixar de incomodar, eu troco ela por outra. Enquanto ela for uma pedra no sapato, eu deixo o feminismo. Gosto. Gente, eu sempre recomendo, eu acho um livro absolutamente necessário, é A Invenção do Sexo, do Thomas Laker. Esse livro, inclusive, ele é uma das bases, né? O Laker trabalhou junto com a Butler, junto com a Joan Scott, porque ele é o cara que vai dizer assim, ok, todo mundo diz que o sexo é biológico e o gênero é cultural. E o Laker prova que o sexo é cultural. O sexo é uma construção igualmente cultural. E ele parte disso fazendo uma análise, né? O subtítulo do livro dele é Corpo e Gênero dos Gregos a Freud. E aí ele vai pegar justamente esse olhar lá do Aristóteles e vai mostrar que a percepção do Aristóteles, do Galeno, é que a humanidade tinha um único sexo, o masculino. E as diferenças se davam no que a gente chama de grau de perfeição.
os homens eram o ser perfeito, e as mulheres eram o mesmo sexo, só que imperfeito. Né? As mulheres tinham uma deficiência de calor vital, que nos homens faz com que eles ponham as coisas para fora, e no caso das mulheres, as coisas ficam para dentro, porque elas são frias. Ah, mas por que as mulheres gestam e os homens não? Justamente porque elas são mais frias. Os homens iriam cozer outros seres, né? Eles iriam cozinhar demais, então era necessário colocar num forno mais adequado e, portanto, mais tépido para cozinhar os seres. Tanto que a teoria do sêmen, né, é que dentro do espermatozoide você teria homúnculos. O homem sairia completo do homem e apenas cresceria dentro das mulheres. As mulheres que são mornas, mas um pouco mais quentes, produzem homens, e as mulheres que são mornas, mas um pouco mais frias, produzem outras mulheres. Inclusive, havia a prescrição médica de não se fazer homens e mulheres terem os mesmos tipos de atividade, porque, veja bem, se as mulheres fizessem atividades que produzissem muito calor, elas podiam virar homens. Tinha, inclusive, um relato de um médico falando de uma menina que, correndo atrás de um porco, gerou tanto calor que as coisas saíram para fora e ela virou menino. Tá? Da mesma forma, os homens não deveriam ter atividades muito femininas, porque se eles ficassem muito tempo parados, eles podiam esfriar a ponto das coisas encolherem e entrarem para dentro de novo, e eles virarem mulheres. Veja bem, o sexo não era nem incomensurável, você poderia transitar entre um sexo e outro, dependendo das suas atividades. Né? E essa compreensão vai existir, permanecer forte até a modernidade, quando, ali no final da Idade Média, início da modernidade, começam os estudos de anatomia e se vai perceber que não é exatamente a mesma coisa. Embora, de início, se vai entender as mulheres não como um outro sexo, mas como um sexo invertido. Daí vem a ideia, né, do sexo oposto. Tanto que mesmo os órgãos internos das mulheres não tinham nem nome, eles tinham nomes do órgão masculino pelo avesso, né? Então, por exemplo, o pênis seria o canal vaginal, até se chegar ao século XIX, e aí eu indico para vocês os textos da Fabiola, eu tenho eles, posso colocar lá para quem quiser, que faz uma história da constituição da ciência sexual nos séculos XVIII e XIX, e que vocês vão ver o que a ciência vai se arvorar para construir a ideia dessa incomensurabilidade de cada sexo, ou seja, que um sexo jamais pode transitar para o outro. E aí vocês entendem por que no século XIX essas transições de gênero passam a ser consideradas ilegais por lei. Até os 18 elas não eram. Até os 18 você vai ter homens que decidem viver como mulheres e você vai ter algumas mulheres que decidem viver como homens. E isso é incorporado no mundo cultural. No século XIX isso passa a ser contra a lei. Isso não é mais aceito. Por quê? Porque a ciência diz que quem faz isso é transviado, algo que é pervertido, é alguém que está fora do espectro da normalidade. Porque ser normal para um homem é ser viril, violento, forte, exercer liderança. Ser normal para uma mulher é ser delicada, frágil, submissa, levemente burra, não muito, mas levemente, né? Tolinha, né? E isso é o que se entende por homem e o que se entende por mulheres normais. Fora disso, você tem os anormais. Você tem aqueles que precisam ser medicalizados e, em alguns casos, até mesmo internados, porque são pessoas perigosas para si e para o resto da sociedade.
né? Então, veja, a construção do que nós fomos entender como feminilidade, masculinidade, ela passa por essas construções científico-médicas, né, de como deve um gênero ou outro se comportar numa determinada época. É visto também como o abandono da única coisa para a qual as mulheres serviam, que é ter filhos. Então, se você transiciona para o masculino, pode até haver um elemento, né, de ascensão do status quo, mas você está negando a única coisa pela qual as mulheres existem, que é poder ter filhos. E essa é a base, né, da estrutura misógina da coisa toda. E aí vem a pergunta, mas por quê? Porque tem muito poder em ter filhos. Porque tem muito poder nessa criação. Tem tanto poder nesse processo de criar e de ter um corpo capaz de criar, que a própria base da nossa cultura eurocristã faz o quê? Ela inverte a criação. Em vez de ela dizer que os homens nascem das mulheres, ela diz que as mulheres nascem dos homens. Se a criação não é a base da disputa de poder, por que colocar a criação nos homens? Vejam o absurdo estrutural disso, né? O homem gesta uma mulher para que a mulher passe a gestar homens e mulheres. Chega a ser filosoficamente absurdo, né? Mas a gente foi convencido de que isso era natural, a ponto de ter escritos religiosos dizendo que como a costela era torta, nenhuma mulher nunca vai ser direita. O fato é que é uma disputa, essa disputa de poder passa por todas as nossas narrativas, né, socioculturais. Não é à toa que, por exemplo, tem uma narrativa bíblica que fala de que todos os animais foram criados macho e fêmea, inclusive o ser humano, macho e fêmea. E essa narrativa é subordinada à outra. Alguns autores dizem, né, falam dos apócrifos, de que essa mulher criada igual foi a Lilith, né, e que ela então se recusa a ser submissa a Adão, e Deus então expulsa ela, né, do paraíso e cria uma mulher para ser submissa. E nem essa que é criada para ser submissa é submissa. Então, assim, né, é um projeto que realmente não tinha como dar certo. Digo, o projeto de tornar as mulheres submissas aos homens, não o projeto de criar mulheres. Tá? Mas a gente tem que ir, né, lá nessas raízes, desconstruí-las, desmontá-las, para mostrar que elas foram moldadas para fazer este modelo de sociedade, que não é mais o que a gente quer, e que existem outras estruturas por baixo que a gente pode trazer, né, e recontar essa história toda. Seguinte, então, ela até comenta, né, sobre as rainhas merovingias, que eram cruéis, e as cortesãs, elas que para aparecer na história, ou se tinha que ser piedosa ou escandalosa para existir. Né, mas era um jeito de se falar das mulheres. Aí me fica a questão, né, porque as mulheres muito obedientes não aparecem em nenhuma, né, em nenhum texto, iconografia histórica. Mas a gente tem tanta mulher desobediente, porque tem tanto registro de mulheres, que a gente acaba se perguntando se essas obedientes eram realmente a maioria, ou se elas não eram a minoria da coisa toda. Né? Então, mais um ponto para a gente repensar. Aí ela traz alguns elementos, né, da história da França, o papel, então, das mulheres na Revolução Francesa, né, ela vai trazer outras figuras também da história francesa. Ela relembra, né, o Olympe de Gouges, com a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, quando ela, né, se dá conta de que direitos do homem e do cidadão não são direitos do homem no sentido de humanidade, mas do homem mesmo, de uma mulher incluída. Gente, até essa história de dizer que homem
e é por isso que eu brigo sempre, né? Digam humanidade, escrevam humanidade, e não os homens. Porque essa ideia de entender a palavra homem no sentido de humanidade, ela vem dessa ideia do sexo único. Qual é o nome da espécie humana? Gênero homo. Homem. Por quê? Porque havia um sexo só, um modelo de estrutura, de corpo físico, que é o corpo masculino. Quando se mandou, na década de 80, a Voyager para fora do sistema solar, com o disco de ouro, qual foi a pintura que foi explicando que espécie nós éramos? O homem vitruviano. Não foi um retrato de um homem e de uma mulher, foi o homem vitruviano. Assim, ó, com isso aqui vocês entendem o que é a humanidade. Isso foi ali, foi ontem, 1980, ontem. Tá? Então, assim, a gente tem que voltar nesses pontos e dizer, não é bem assim. Né? Em vez de relatar e dizer, bom, a partir de agora nós vamos passar diferente. Não, nunca foi assim. E é aí que eu me prendo na necessidade de desconstrução. Aí ela fala, então, desse nascimento da história das mulheres, né, e vai apontar os fatores científicos que envolvem, né, toda a renovação da história, do alinhamento da história com a antropologia, com a demografia, e, portanto, né, aprender a se estudar a questão da natalidade, da nupcialidade, né, da mortalidade, e como tudo isso envolve a ideia das mulheres como sujeito, eram questões que colocavam as mulheres como sujeitos. Os fatores sociológicos, que é, né, a própria entrada das mulheres no mundo universitário e a participação delas na pesquisa no pós-Segunda Guerra Mundial. Os fatores políticos, que são, sem dúvida, a segunda onda do feminismo, né, e a força que ele vai ter a forçar se pensar e repensar o mundo como ele estava dado. E aí as mulheres representadas, né, ela vai fazer, então, falar dos discursos e das imagens, comentando, por exemplo, coisas que, por muito tempo, as estatísticas foram assexuadas, que na língua, né, que a língua francesa, assim como o português, o ele dissimula o elas. Então, por exemplo, nós temos uma minoria nessa turma de meninos, e eu vou, a partir de agora, me expressar a vocês no feminino. E os meninos que estiverem na turma se sintam incluídos no feminino. Porque se a gente pode se sentir incluído no eles, já que nós não temos um neutro na nossa língua, né, usemos a democracia. A democracia é a contagem da maioria. Tá? Então, a partir de agora, eu vou usar o feminino e os meninos sintam-se incluídos. Mas, sim, as estatísticas são assexuadas a tal ponto, gente, que hoje a gente está tendo que rever algumas coisas a respeito, por exemplo, até mesmo de doenças. Vocês já devem ter ouvido falar, porque agora se passou a partilhar, que ataque cardíaco em homem tem um tipo de sintoma, e ataque cardíaco em mulher tem outro tipo de sintoma. Então, aquela história de filme, né, a gente vê um homem mexendo no braço esquerdo, a gente sabe que ele vai ter um ataque cardíaco, né? Em mulher é enjoo. Mulher não tem dor no braço. Ela tem enjoo, ela pode ter episódio de vômito, mas ela não tem essas dores. Então, vejam, foi tão focado no masculino que a gente perdeu até mesmo a baliza do corpo feminino. Aí ela vai falando, né, da questão do casamento, da tomada do sobrenome e como isso apaga as mulheres. E eu tenho sido, assim, uma briguenta em todas as bancas que eu participo. Eu sempre digo, principalmente porque me convidam muito para bancas, pessoas que se definem dentro da teoria feminista, eu digo, gente, toda vez que uma autora, um autor aparecer, coloquem o primeiro nome inteiro e o sobrenome. Por quê? Você está apresentando
para o seu leitor aquele estudioso com o qual você vai dialogar. Segundo, há muita diferença entre a Paula Silva e o Paulo Silva. Eu quero saber com quem eu estou dialogando e de que lugar ele está falando. E toda vez que eu coloco segundo Silva e não digo quem é, se é um autor ou uma autora, eu estou apagando a mulher pesquisadora. Tá? Agora as meninas têm aquelas brincadeiras, né? Agora eu vou casar e o meu Lattes. Então, a lei nos permite não mudar de nome há mais de década. A gente não é obrigada a fazer isso. E ainda tem gente se perguntando como é que vai ficar o Lattes. Aí vocês demoram 20, 25, 30 anos constituindo a personalidade de vocês em cima de um nome para adotar o nome do cara. E isso é uma coisa que ainda eu vejo meninas e meninas às vezes muito jovens achando que é prova de amor usar o nome do rapaz. Eu estava lembrando quando a gente visitou o Museu de Artes e Métiers em Paris, eles tinham feito uma mudança no museu e havia uma parte ali que dizia assim, Laboratório dos Lavoisier. E me chamou a atenção, por que não Laboratório do Lavoisier? Porque eu só conhecia, né, ele, o químico, e não a Marie Proust, esposa dele. A primeira coisa que me chamou a atenção é que tu entra no lugar onde está o laboratório, que era deles, é que é um enorme quadro no qual ele está sentado com um livro aberto, olhando para ela. E ela está em pé, apontando o livro e olhando para o pintor. O quadro é uma declaração de poder. Marie Proust queria ser pesquisadora, era filha de um homem muito rico, ela estudou para isso, mas ela era obrigada a casar. Aí o pai dela tinha uma possibilidade, que era um homem um pouco mais velho, com o qual ele tinha conexões, mas ela escolheu um jovem, que era o Lavoisier, e disse para o pai que ela queria casar com ele porque ele era pesquisador, como ela. A Marie Proust lia em 7 línguas, e o Lavoisier só lia francês. Entenderam por que ele estava perguntando para ela sobre o livro? Porque ela traduziu todos os textos para ele poder ler. E todas as teorias do Lavoisier só poderiam ser construídas por causa do conhecimento dela. Agora, por que a Marie foi esquecida por tanto tempo? Porque quando Lavoisier foi preso por suas simpatias com os nobres, ela era uma nobre, mas eles eram girondinos, né? Ela foi pedir pelo marido, para que ele não fosse, então, levado à guilhotina. E o homem que tinha o poder de vida e morte sobre o marido assediou ela. E disse que o marido dela não iria para a guilhotina se ela fosse amante dele. E a Marie se recusou. E ele foi para a guilhotina. E a sociedade francesa culpou ela. Tornou ela responsável pela morte do marido. Por ela não ter cedido fisicamente ao homem que tinha o poder de libertar isso. E ela se sentia culpada, ela passou o resto da vida, ela até chega a casar de novo, mas ela passou o resto da vida só organizando as obras deles e republicava só no nome dele, porque ela achava que era culpa dela não ter cedido ao assédio. A Virginia Woolf tem um longo debate com um outro crítico literário, que publicava anonimamente, claro. E ele diz o seguinte, né? Se as mulheres são tão inteligentes quanto defende a senhora Woolf, por que então nós não temos nenhum Shakespeare mulher? Ok, vamos imaginar que Shakespeare tinha uma irmã, e que essa irmã era tão inteligente e tão brilhante quanto William. Assim como William, para poder ser dramaturga, ela teve que fugir de casa aos 16 anos. Assim como William, ela teve que se prostituir nos primeiros tempos em Londres para poder sobreviver. Só que ela ficou grávida e ela morreu no parto. E ela não pôde fazer uma carreira. Então, quantas
mulheres brilhantes nós tivemos e que foram apagadas pelo simples fato de que existir como mulher sempre foi muito mais difícil do que existir como homem. E aí, por fim, né, ela traz a questão das fontes, né, e de novo essa coisa de o quanto as fontes sobre mulheres elas ficaram, né, colocadas de lado, sendo vistas como subreptícias ou desnecessárias, e que foi necessário, então, hoje, buscar os arquivos privados e até ter uma nova compreensão do que significa fonte, para poder trazer a história das mulheres, né, de volta ao centro, para constituir essa nova narrativa. Ela vai na questão das bibliotecas, e aí se vai buscar, né, as escritoras, ela traz, então, a Hildegard Binde, Ina Safo, a Marguerite Porret, Catarina de Siena, Christine de Pizan, então a gente vai ver algumas delas, onde está, né, as vozes dessas mulheres falando sobre elas mesmas. Mas veja bem, né, até mesmo os textos dessas mulheres a gente vai ter menos cuidado, menos republicações a respeito, e agora a gente tem tentado conseguir republicar essas mulheres. Algumas editoras também estão trabalhando no sentido de republicar mulheres que publicaram com nomes masculinos, mas retomando seus nomes femininos para que elas, né, voltem a ser reconhecidas como mulheres. Então, autoras como George Sand ou George Eliot, que são mulheres, voltarem, né, a terem os seus nomes sem a necessidade de ter um pseudônimo masculino para ser publicada. Bom, aí ela vai falar da imprensa feminina, né, que também tem sido uma busca de recuperar esses jornais, né, e revistas, como eles começam a aparecer. Então, primeiro se achava que eles eram um movimento, uma coisa do século XX, depois passa, né, ao século XVIII, né, você vai pesquisando esses jornais e trazendo à luz. E aí ela cita, né, várias escritoras que têm um papel grande na construção desse pensar sobre as mulheres na primeira metade do século XX. Hoje tem novas leituras, novos acessos, novas possibilidades, e o nosso papel é esse papel de recuperação e de reescrita, né? Não apenas pegar um texto e escrever, mas reescrita na nossa narrativa, na forma como nós falamos, o nosso léxico é importante. Então, faz parte do nosso papel modificar, porque enquanto a gente não modificar o léxico, as palavras estruturam o mundo. A gente tem que trabalhar nisso também.